E aí, pessoal, bora entender o jogo da vida? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça na sociologia, que é tipo a ciência que decodifica o mundo ao nosso redor, sabe? Ela estuda as regras, aquelas que estão escritas e, principalmente, as que não estão. Vamos nessa? Sabe aquela pergunta, por que as coisas são assim? É exatamente daqui que a gente parte. A gente vai começar a questionar o que é normal. A sociologia, ela nasce justamente disso, de olhar para aquilo que todo mundo faz sem pensar e perguntar, ué, mas por quê? Sério, para pra pensar um pouco. Por que a gente age do jeito que age? Porque certas coisas parecem super normais e outras nem um pouco. Tipo, ir pra escola todo dia. Por que isso parece ser o certo? Ou sei lá, as roupas que a gente usa. Por que essas e não outras? Essas perguntas, elas são ponto de partida. É aqui que a gente começa a sacar o poder que a sociedade tem na nossa vida. E é aqui que a gente vê uma diferença gigante. O senso comum contra a visão sociológica. O senso comum, sabe, é aquela resposta rápida que vem na ponta da língua. Ah, tal pessoa é pobre porque não se esforça. Simples assim. Só que a sociologia, ela vai muito além. Ela não para na superfície. Ela pergunta, ok, mas quais são as estruturas? O que no sistema todo dificulta a vida dessa pessoa? O que impede o esforço dela de dar resultado? É uma virada de chave completa na forma de olhar o problema, né? Então, vamos pensar na sociedade como se fosse um jogo gigante. E a sociologia? Ela é tipo aquele manual de instruções, o guia de estratégia que te ensina a jogar. E o mais legal é que ela foca justamente nas regras que não estão escritas em lugar nenhum, aquelas que ninguém para te contar. E olha só, é super importante entender que sociologia é ciência, tá? Não é achismo, não é opinião de qualquer um. Ser uma ciência significa que ela tem método, tem um jeito sistemático de investigar as coisas. Ela coleta dados, observa, busca evidências, tudo de forma bem organizada para chegar numa conclusão. Uma analogia que eu adoro é pensar que a sociologia nos dá um par de óculos novos. Sabe, com essas lentes sociológicas, a gente começa a enxergar o mundo de um jeito diferente. A gente passa a notar padrões, conexões entre as coisas na sociedade que antes, sério, passavam totalmente despercebidos. E essa ideia dos óculos nos leva a outra imagem bem forte, a do véu. É como se a realidade que a gente vive tivesse coberta por um véu fino, o véu da normalidade. A sociologia, então, não só nos dá as lentes para ver através dele, mas ela nos dá a ferramenta, a coragem mesmo, de levantar esse véu e olhar o que está por trás. As estruturas, as desigualdades, a origem das coisas. Tá, mas na prática, o que a sociologia investiga? Bom, ela olha para as áreas mais importantes da nossa vida em conjunto, tipo o sistema educacional, o mercado de trabalho, as políticas públicas, as leis e também a nossa origem étnica, as questões de gênero. O objetivo é sempre entender como as desigualdades surgem e principalmente por que elas continuam existindo nesses espaços. E como é que se faz essa investigação? Basicamente, existem duas grandes ferramentas. De um lado, a pesquisa quantitativa. O foco dela é em números, estatísticas. Ela quer responder à pergunta quantos. Do outro lado, tem a pesquisa qualitativa. Essa já é mais profunda, ela quer entender o porquê. Ela mergulha nas histórias, nos contextos, para sacar as razões por trás daqueles números. Beleza, a gente já viu como a sociologia olha para o geral, para o todo. Agora, vamos virar a câmera e focar no indivíduo. A pergunta aqui é, quem a gente é uma escolha só nossa ou é a sociedade que define? Porque a nossa identidade, o nosso eu, não vem de fábrica, sabe? Sociólogos como George Herbert Mead e Charles Cooley mostraram que a gente constrói quem a gente é na interação com as outras pessoas. Para entender isso, vamos pegar o exemplo da escola. Tem um sociólogo importantíssimo, o Pierre Bourdieu, que disse uma coisa que faz a gente pensar. Ele viu que a escola não é só um lugar para aprender, ela é um campo social. Imagina um minijogo, com regras, com prêmios. E o problema é que nesse jogo, que em teoria deveria ser justo para todo mundo, muitas vezes acontece o exato oposto. E por que isso acontece? Por causa de uma coisa que o Bourdieu chamou de capital cultural. Pensa assim, é toda a bagagem que uma pessoa carrega por causa da sua criação, tipo, ter acesso a livros, a viagens, a cursos, a museus. Isso funciona como se fosse uma moeda super valiosa dentro do jogo da escola. Quem tem mais dessa moeda acaba ganhando mais reconhecimento, mais prestígio, o que Bourdieu chamaria de capital simbólico.
E toda essa nossa bagagem, todo esse capital cultural molda uma coisa chamada hábitos. O que é isso? Pensa que é tipo o sistema operacional da gente. São as nossas configurações de fábrica para pensar e agir, sabe? É aquilo que faz a gente se sentir confortável em alguns lugares e deslocado em outros. O mais doido é que a gente acha que, esse é meu jeito. Mas, na verdade, esse jeito foi todo construído socialmente. E esse processo todo de instalar os nossos hábitos, de aprender as regras do jogo, tem um nome: é a socialização. É por meio da socialização que a gente aprende os valores, os costumes, as normas do grupo em que a gente vive. É literalmente o grande tutorial de como viver em sociedade. E essa socialização rola basicamente em 2 etapas. Primeiro tem a primária, é a base de tudo, que acontece lá na infância com a família, é onde a gente aprende o beabá. Depois vem a secundária, e essa dura a vida inteira. Acontece na escola, com os amigos, na igreja, no trabalho. A gente está sempre aprendendo e se adaptando às regras de novos grupos. E falando em socialização secundária, hoje em dia um dos palcos principais para isso são as redes sociais, né? E aí entra outro sociólogo importante, o Zygmunt Bauman. Ele já sacava que as redes, ao mesmo tempo que conectam todo mundo, podem ser uma baita armadilha. Essa armadilha é o que a gente chama de câmara de eco, ou a famosa bolha. Funciona assim: o algoritmo saca do que a gente gosta e começa a mostrar só mais do mesmo, só conteúdo e opinião que confirmam o que a gente já pensa. O resultado? A gente acaba se isolando de ideias diferentes, o que limita demais a nossa visão de mundo e, pior, pode deixar a gente bem menos tolerante. Agora, pensa aí. Nesse jogo todo, a gente ocupa várias posições ao mesmo tempo, né? Isso é o que a gente chama de status social. Por exemplo, uma pessoa pode ter o status de estudante, filho ou filha, amigo, e cada um desses status vem com um roteiro, um conjunto de expectativas. É o papel social. Do estudante se espera que estude, do amigo que seja parceiro. É atuando nesses vários papéis que a gente vai construindo o nosso eu social. Tá legal, entendemos tudo isso. E agora, como é que a gente usa a sociologia a nosso favor? Porque a partir de agora, o jogo mudou. Olha, saber as regras do jogo não garante que a gente vai ganhar sempre, mas, com certeza, permite que a gente jogue de um jeito muito mais consciente. A gente começa a enxergar o que os sociólogos chamam de permanências, que são aquelas desigualdades que insistem em continuar. E mais importante, esse conhecimento nos dá o poder de criar rupturas, ou seja, de quebrar com essas estruturas e lutar por uma sociedade mais justa. A ideia é parar de só aceitar e começar a agir de forma crítica. Então, a provocação final é essa. Depois de colocar essas lentes da sociologia, que regras do jogo aí no seu dia a dia você consegue ver agora? Pensa na escola, na família, no seu grupo de amigos, o que ficou visível que antes era invisível. Essa análise foi uma produção gerada por inteligência artificial com a supervisão do professor Fernando Cavalcante. E isso só prova o ponto: a sociologia está em todo lugar, inclusive aqui, né? Na forma como a tecnologia e a educação estão se encontrando. É isso, pessoal. Até a próxima!